Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma teleaula só para você do Desafio Online, o Desafio EAD, o desafio dos seus sonhos que advém do investimento em educação. E aqui você tem toda a educação, todo o contexto para que você tenha um excelente índice de pontuação no Enem para que entre na universidade dos seus sonhos. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar um tema, um assunto que ele é importantíssimo para a economia nacional, importantíssimo para a questão da geração de empregos, para a produtividade, que é justamente a questão do agronegócio. O agronegócio é um assunto que realmente cai bastante na prova do Enem. O que seria agronegócio, pessoal? Vamos colocar aqui uma contextualização assim. O agronegócio seria o conjunto produtivo, olha aí, conjunto produtivo ligado ao setor primário, secundário e terciário. Numa rede integrada. Observe bem, conjunto produtivo ligado ao setor primário, secundário e terciário, uma rede integrada. Aí vem aquela questão, sou Edivander, eu não entendi conjunto produtivo, então você tem produção. Notadamente, o que vai acontecer? O aluno vai observar que a produtividade, que está relacionada ao primário, é o que ele vai logo lembrar. Então, é um produto da agricultura, da pecuária, do extrativismo animal, vegetal, mineral. Correto? Só que não é somente isso. É aí que entra o entendimento científico acerca do agronegócio. Não é somente o primário, tem a indústria também. O produto primário vai para a indústria. Então, você tem um produto in natura que vai ser beneficiado na indústria. E logo em seguida, esse produto que foi beneficiado na indústria segue para o comércio varejista, comércio atacadista. Correto? Então, o que é que você tem? Você tem uma rede integrada, uma rede de produção vinculada aos três setores da economia, voltada ao mercado externo. Diga-se de passagem, quando nós falamos de mercado externo, então aqui você tem essa produção, geralmente é voltada para o mercado externo. Preste bem atenção. Se nós estamos falando de agronegócio, estamos citando economia, e a aula de hoje está muito relacionada a essa economia, então o que é que você tem? Você tem essa produção que é intercalada nos três setores da economia, primário, secundário e terciário, voltada ao mercado externo, ou seja, você tem um produto importante na questão econômica que, voltado para o mercado externo, tem toda uma rentabilidade produtiva com a exportação. Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam que o agronegócio trabalha o commodity. O agronegócio, ele é monocultor. O agronegócio tem rede de pesquisa, então tem uma linha de produção. O agronegócio possui aquilo que nós chamamos de investimento lucrativo. Você tem aqui capital, geralmente transnacional. Esse capital transnacional, o nome já diz, ele transpôs a fronteira. Capital transnacional, nesse momento, é a empresa de fora, que está bem aqui no nosso país
e trabalhando a pesquisa, trabalhando a mecanização, podemos assim dizer, acaba gerando uma orquestra de produção fielmente ligada ao mercado externo, que vai dar lucro. Mas muita gente deve estar se perguntando aí em casa, pessoal de Wander, o que seriam esses commodities? O commodity é o produto primário. Esse produto primário, ele tem uma relação muito gigante, simbiótica até mesmo, com o agronegócio. Não tem agronegócio, pessoal, sem o commodity. Observe bem, commodities, produtos primários ligados ao mercado externo, produto primário com alta rentabilidade de exportação, produto primário que dá lucro. E aí você começa a entender, poxa, então, produto primário que tem alto índice de exportação, que dá lucro para o investidor, para a empresa transnacional, cuja monocultura voltada para o mercado externo vai gerar um consumo exagerado lá fora, mas aqui dentro também. O Brasil tem um mercado consumidor muito promissor, só que essa produtividade que a gente observa bem, que vai para o exterior, acaba gerando algumas dificuldades. Nesse momento, nós estamos fazendo uma análise descritiva do agronegócio, vamos taxar aqui, analisar realmente todo o contexto positivo, mas tem as questões negativas. Só que a gente vai ficar em cima do muro, analisando cientificamente o contexto. Lembrando, sem o agronegócio, momentos muito ruins, muito delicados da economia nacional, como na questão da pandemia, sem o agronegócio, provavelmente você não teria aquilo que nós chamamos de manutenção, né, um soerguimento da economia nacional. Enquanto o mundo inteiro padecia, o Brasil tinha muita gordura a queimar e o agronegócio é responsável por uma grande quantitatividade desse fator. Ou seja, sem o agronegócio, a economia nacional realmente ficaria no fundo do poço e não foi isso que, de fato, aconteceu. Pois bem, o commodity, então, é um produto primário. Esse produto primário, pessoal, ele acaba sendo importante. Eu queria muito deixar bem claro que nós precisamos entender qual seria esse produto. Vamos colocar assim, já que nós estamos falando de Brasil, vamos colocar aqui uma meia dúzia, ou então uma dúzia de commodities. Vamos colocar aqui a cana relacionada ao açúcar. Vamos colocar bem aqui, pessoal, feijão. Vamos colocar aqui a soja. Vamos colocar aqui o café. Bora colocar aqui a laranja. Vamos colocar aqui o algodão. Vamos colocar aqui, pessoal, o que nós chamamos de carne, seja ela bovina. Vamos colocar aqui a madeira de lei, né? Vamos colocar aqui os minérios de maneira geral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos colocar bem aqui, pessoal. Vamos colocar aqui o açaí, por que não? Uma coisa bem nossa, né? Vamos colocar bem aqui, o milho, importantíssimo. Vamos colocar bem aqui, a uva, por exemplo. O Brasil é um dos maiores produtores de uva. Pois bem, cana-de-açúcar, feijão, soja, café, laranja, algodão, carne bovina, carne suína, carne de aves, madeira de lei, minério de toda monta, açaí, milho, uva, dentre outros, são commodities que o Brasil detém. São produtos que têm uma lucratividade muito excessiva, e aí o que vai acontecer essa excessividade faz com que haja uma oferta, a procura é gigantesca. Bora pegar desses produtos aqui, pessoal, algo que está sendo muito vinculado atualmente, é o café. Observe bem, todo mundo sabe que o café é um produto nacional, mas é um produto que, se você analisar a história, esse produto, ele vem da África, vem do Oriente Médio, chegou aqui, principalmente no final do século XIX, deu uma lucratividade imensa, uma exportação gigante. E o que é que você percebe?
que esse café passa a ser um produto global. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum, além do próprio momento do café da manhã, além do próprio almoço, jantar, muita gente, depois de comer, toma uma xícara de café preto, né? Interessantíssimo. Então, isso é um produto commodities, um produto que a gente tem in natura, só que quando você pega o grão, quando você vai torrá-lo, quando você vai moê-lo, quando você vai pasteurizá-lo, isso daí, pessoal, já é um beneficiamento. Esse beneficiamento vai gerar um valor agregado. Esse valor agregado vai para o comércio. Então, você tem um preço X a partir desse valor agregado. E quando tu pensa em investimentos de exportação, o café, sem sombra de dúvidas, é líder, é âncora da economia nacional enquanto agronegócio. Bora colocar um outro aqui bem importante. A carne bovina, por exemplo. Os Estados Unidos, novamente eles, né, comem muita carne bovina, comem muito hambúrguer, é uma coisa bem interessante. E a carne lá da produtividade Yankee dos Estados Unidos é muito gordurosa. E a nossa carne do Brasil, que vai para lá, não é tão gordurosa, e é justamente essa carne que se faz o hambúrguer. Lá o hambúrguer para eles é como se fosse o nosso pão careca, toda hora o cara pode estar comendo. Mas tem também, dentre outras coisas, lá eles têm muito bolo de carne, né? Lá tem muito bolo de carne. Então, eles são muito carnívoros. Então, essa carne, ela vai para todo mundo, mas vai principalmente para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a China, vai para a Argentina. Então, o que é que você percebe? Que essa produtividade de carne, ela tem uma rede conectada, primário, pecuária. Aí você leva o boi para o abate. Do abate vai para o consumo, seja ele a nível comestível, seja ele a nível de produtividade, como de remédio, como relacionado, por exemplo, à produtividade de tinta, de solvente, coisas assim, né? De um boi se tira muita coisa, pessoal, não é somente a carne. Da vaca se tira muita coisa, não é somente o leite. Tem o couro, tem o pelo que se faz pincéis, tem o colágeno dos pés que se faz, geleia de mocotó, por exemplo, é importantíssimo no crescimento da gente, e tem um valor efetivo muito intenso, né? E aí você vai percebendo, poxa, professor, então a carne bovina realmente, foi criado o boi, foi levado para a indústria, e depois vai ser vendido. Olha só, a rede do agronegócio com o produto de commodities que a gente está analisando aqui. Um outro aqui, a laranja, suco de laranja. Pessoal, existem muitas frutas no planeta Terra, mas se você for destacar uma meia dúzia, uma delas é a laranja. Muito utilizada, por exemplo, além da questão comestível, de doce, de balas. Tem muito remédio que o cara coloca sabor morango, sabor uva, sabor menta, sabor laranja. Então a laranja está aqui. E o maior produtor global, o Brasil. O maior produtor de cana, o Brasil. De feijão, o Brasil. Segundo maior de soja, o Brasil. Primeiro ou segundo maior de algodão, o Brasil. Carne bovina, no mínimo aí o segundo, geralmente pode ser o primeiro. Madeira de lei, o Brasil é um dos maiores. E então você começa, olha, o açaí. Um produto nosso, bem amazônico, um produto bem marajoara, um produto bem amapaense, um produto bem paraense, um produto amazônico. Esse produto aqui, que é vinculado a muito cálcio, potássio, ferro, é um produto extremamente importante da nossa economia e para a nossa vida. Ele já é exportado já há alguns anos, algumas décadas. E esse açaí, claro, é transformado, tem guaraná no meio, tem açúcar, pode ser colocado com chantilly, com granola, com leite condensado e coisas do tipo. Então se globaliza o produto. Observe bem, o produto do agronegócio é um produto globalizado. E eu coloquei bem aqui, transnacional. Então o commodity ele é da monocultura. Essa monocultura agrícola vem de uma linha de produção onde as empresas transnacionais estão à monta e o capital gerado, o capital especulativo, ele é transnacional. Bora colocar aqui uma empresa transnacional muito conhecida, a Nestlé, a Suíça Nestlé.
Ela é uma empresa europeia que começa com laticínio, mas também tem suco. Hoje ela tem pelo menos aí uma centena de produtos coadjuvantes, protagonistas do contexto global. Eu cito muito leite, o próprio iogurte, manteigas, né, doces, entre outras coisas. Transnacional é a empresa que transpôs a fronteira nacional. Ela não é de um país específico, ela é do mundo. Ela não é norte-americana, não é japonesa, não é sul-coreana, ela é mundial. E transpondo a fronteira, ela vai trabalhar aquilo que nós chamamos pesquisa. Então aqui tem muita pesquisa, tem muita ciência. Essa ciência, nós já trabalhamos aqui uma vez no meio técnico-científico, ela é extremamente volátil, necessária, ela é vital no desenvolvimento de um povo, é vital no desenvolvimento do planeta. Essa empresa transnacional, ela chega e diz, nesse momento, eu estou desenvolvendo um mecanismo para que determinado produto vindo dos commodities acabe sendo importante no planeta. E aí a gente coloca muita questão dos refrigerantes, né, que é uma coisa muito desnecessária, né, mas é uma coisa que tem mais de um século o pessoal usando. E cada vez mais é problematizado, né, usar bastante isso daí. Mas, de qualquer forma, tem a ver com o que nós chamamos de transnacional, modificando não somente a produtividade, mas o consumo. E aí, nesse consumo, aí, novamente, o agronegócio traz o marketing, a propaganda. Para que algo seja muito consumido, é necessário que a gente entenda que esse consumo, né, ele passe a ser importante para o mundo inteiro, não somente para um país, não somente para o nicho mercadológico. Por exemplo, bem aqui, a gente pode falar, nos exemplos dos nossos commodities do Brasil, a questão da soja. A soja é um produto oleaginoso, é um grão, que a gente sabe muito bem que pode ser utilizado no contexto de óleos comestíveis, ou aquele óleo que está ali conservando produtos de conserva, né? A soja pode ser utilizada com o contexto laticínio, né? Existe o leite de soja, a carne de soja, queijo de soja, dentre outras coisas de soja. Então é um produto que tem um leque de opções variadíssimo. O Brasil sabe disso, tanto é que é um dos produtos mais bem vinculados ao exterior. A gente produz bastante. Interessantíssimo também, pessoal, é quando tu vê, por exemplo, milho. O milho é um grão que o cara pensa logo em sertão, pensa em interior, é muito consumido, é verdade. Mas se você analisar a nível dos últimos 50 anos, especialmente os últimos 30 anos, o milho ele é um produto bem nosso, né? E que nas últimas 3 décadas, no mínimo 70% a 80% desse milho é vinculado à produção de ração para o gado bovino, um commodity sendo utilizado por outro commodity. Quer dizer, a gente começa a entender que o nosso país tem no agronegócio um contexto bem interessante a nível de produção, a nível de cuidado transnacional e tudo mais. Tem mais uma coisinha que a gente tem que tomar muito cuidado dentro dessa questão da pesquisa, é a transgenia. Observe bem, a transgenia, que tem a ver com os organismos geneticamente modificados, eles acabam definindo problemas. É claro que se tu vê o objetivo do transgênico, é aquele objetivo bem assim real para diminuir a potencialidade de problemas na produção, como as pragas, né, as ervas daninhas, coisas do tipo. Então, se faz herbicida para matar a erva daninha, fungicida para matar o fungo, formicida para matar a formiga, você tem raticida para matar rato, e assim você acaba tirando a possibilidade das pragas empestearem a produção e que você perca parte dessa produção. E mais, com esse transgênico, o próprio produto ele passa, por exemplo, a ser mais ágil. Por exemplo, tu pega a questão das uvas. Digamos que a uva seja colhida em 1 ano, por exemplo, 1 ano e 2 meses. Com a questão da transgenização, com a EGM,
essa uva pode ser colhida em 10 meses, por exemplo, 11 meses. É interessantíssimo a pesquisa. Por exemplo, também, o brasileiro gosta muito de frango. A carne de frango, a avicultura de modo geral, é algo bem nosso. E nos últimos 30, 40 anos, o Brasil tornou-se um dos maiores, se não o maior, exportador global de carne de frango, de ovos e produtos relacionados a essa produtividade da avicultura. Pois bem, pessoal, de tanto a gente começar a interceder, a entender essa transgenia, então você percebe que antigamente um pintinho começava a ser alvo de uma produtividade, ele crescia em um ano. Hoje, esse pintinho, dependendo do índice de transgênico nele, dependendo das vitaminas, ele vai crescer em um mês, ele vai crescer em 2 meses, no máximo em 3. Então você tem um produto não orgânico, um produto transgênico que o mundo inteiro consome. Interessante isso daí. Lembre, como é que vem no Enem? Vem com texto. A prova do Enem, minha amiga, a prova do Enem, minha amiga, é contextualizada. Ah, professor Divano, então tem um texto. Sim, mas pode ter um mapa também, pode ter um gráfico. Aliás, gráfico é muito comum. Pode ter uma foto, pode ser uma charge, pode ser um poema, pode ser uma canção. Enfim, você tem N fatores que podem ser contexto. Para que seja contexto, basta que ele te dê uma explicação, dados da pergunta, para que você consiga responder e marcar a alternativa correta. Então, a gente tem muito disso no Enem, tomar muito cuidado com as questões de agronegócio. Uma outra coisa, pessoal. Então, se você tem uma produtividade que vai para o exterior, então a transnacional ela pode gerar, vira e mexe, algum tipo de problema. Observando o problema. O problema, eu vou apagar bem aqui para a gente poder analisar um pouquinho melhor. Já então estamos entrando num aspecto um pouco negativo, mas é um aspecto negativo que a gente tem que trabalhar como crítica construtiva e de maneira bem científica. Estamos trabalhando para o Enem. Então, olha só, pessoal. Aí você tem a questão ponto negativo. Pontos negativos. A gente pode colocar isto bem aqui, pessoal. Ponto negativo. Latifundialização. A latifundialização nada mais é que a concentração de terras. Concentração de terras. Só que concentrar a terra seria o quê? Uma questão bem nacional. Para colocar assim, pessoal, você tem uma área de terra, vamos dizer que sejam 1.000 hectares. Esse pedaço aqui está sendo produzido. E outro pedaço? Justamente aqui é o problema. Não podemos ter terra improdutiva, mas é o que acontece. Então aí você teria que fazer uma reforma agrária, o Brasil já faz. Às vezes ela é completa, às vezes dependendo do local pode ser incompleta, mas ela é feita. Outra coisa importante, além da latifundialização, quando você tem essa monocultura, você pode ter certos problemas ou certas dificuldades ao mercado interno. Quando eu digo certas, quer dizer que não é tudo, mas algumas situações podem ter algum vínculo. Por exemplo, quando você tem a questão da produção voltada para o mercado externo, o mercado interno ele pode ter problema. Por exemplo, o governo brasileiro exporta bastante, os empresários exportam bastante soja, café, cana, feijão, laranja, tudo isso aí e mais outras coisinhas. O que vai acontecer quando o cara começa a gerar essa questão de mandar embora? Pode faltar para o nosso consumo interno. Não digo que é sempre, vira e mexe algum ou outro produto pode ser tão intensamente exportado que em algum momento do ano esse produto pode ser alvo de uma problemática do tipo você procurar e não encontrar. É lei do mercado.
Oferta pequena, procura muito grande, o preço pode subir. E aí pode ter um problema de inflação. Só que pode ser o inverso. Muita produção, aí você tem uma oferta grande, a procura é razoável para grande, o produto pode ter um preço mais baixo, já passa a ser uma coisa positiva. Mas o principal, que é muito debatido em questões de vestibulares, é a questão dos impactos. Os impactos ambientais que podem ser trabalhados. Observe bem, de maneira geral, se for analisar toda a questão do agronegócio, você tem produtores, vamos dizer assim, de cada 100 produtores, uns 10 ou 15 geram problemas, então não é a maior parte. A gente tem que trabalhar isso, ficar bem claro isso, que se for num tema de redação, deixar bem definido isso daí. Não são todos, uma minoria. Mas essa minoria cria uma condição tão ruim que parece que são metade. Então, por exemplo, para a agricultura e para a pecuária, você precisa de espaço. Então, nessa busca de espaço, infelizmente, você pode ter desmatamento, você pode ter queimada, retirada de vegetação, desflorestamento. No momento que você tira a floresta ou parte dela, você quebra a cadeia alimentar, você quebra o ciclo, o equilíbrio ambiental da vida. Então, o vegetal é o produtor na cadeia, ele cria seu próprio alimento. O vegetal, além de ser um produtor, ele também é o alimento de todos os herbívoros que você possa imaginar e também dos próprios carnívoros. Por exemplo, uma onça é carnívora, mas de repente não encontrou carne, ela pode ver uma fruta, ela pode comer a fruta sem problema nenhum, correto? Então eu quero que você entenda que é um prejuízo se você tira toda a vegetação. Então ali você tem a cadeia alimentar, o produtor, que é o vegetal, você tem o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário. Você quebrou a cadeia lá no produtor, você quebrou no início, na base. Então, o que pode acontecer? Muitos animais, e está acontecendo isso, estão indo para a cidade. Por quê? Porque esses animais não estão conseguindo ficar no seu próprio habitat, porque esse habitat foi destruído. Eu estou falando isso a nível global. E outra coisinha, se você retirou a vegetação, tipo de floresta, o vegetal de floresta é arbóreo. Esse arbóreo absorve gás carbônico, absorve oxigênio, remite oxigênio. Então tem todo ali um ciclo de manutenção de equilíbrio da harmonia climática. Inclusive o vegetal, ele gera a sua produção de próprio alimento, ele é autótrofo, ele cria sua condição ao longo do dia, sua própria alimentação, sua energia, com clorofila, cloroplastos e tudo mais, as enzimas. O que vai acontecer? Ao longo da madrugada, esse vegetal começa a transpirar. De manhã bem cedo, antes das 7, o vegetal está todo molhado. Chegou o sol, evapora essa água transpirada. A água transpirada vai para o lado mais alto da troposfera, virar nuvens de chuva. Então, o vegetal, ele gera o ciclo da água, o ciclo da vida. Ele está mantido tanto no contexto da cadeia alimentar, quanto no ciclo da água. E você tira essa cadeia de florestas, ou você deturpa tudo isso, você pode ter um problema climático. Se você tem uma área alta, e essa área alta foi desprovida de vegetação, você não tem mais aquela raiz compactabilizando o solo, e essa compactabilidade não mais existindo, a água vem caindo, o processo erosivo é maior, e você tem aquele monte de lama na área alta, e então pode haver o que nós chamamos de deslizamento de terra nas áreas altas devido ao processo de desmatamento. Isso acontece bastante no Brasil, isso é muito comum. Agora, atente para o que eu vou falar. Muitas áreas altas no Brasil não houve ação do homem, pelo menos no processo erosivo, no processo de destruição da vegetação. Mas devido ao aquecimento global muito intenso, esse calor excessivo pode gerar uma anomalia. Então, de repente, num local que não era para chover muito, começa a chover intensamente por um mês, cai em um mês e que era para cair em 6 meses.
É muita geração de lama lá em cima, o colóide vai se juntando e aí você vê a queda também. Nesse caso, o deslizamento foi ação do homem, mas não ali, naquele local. Em si, em outro local distante, a gente já falou aqui em outra aula, que a globalização expande também os impactos ambientais e as suas consequências. Tomar muito cuidado quanto a isso. Agora, se você tira o aspecto negativo, por exemplo, se você lembra que você tem extinção de animais e vegetais pela questão da falta de habitat, você pode ter um outro processo. Eu posso tirar isso bem aqui. Estou falando de agronegócio ainda, pessoal. É um assunto importante. No ano retrasado caiu bastante agronegócio. Ano passado já caiu bem pouco, quase nada. Esse ano pode haver um retorno desse aspecto do agronegócio. Observe bem, pessoal, quando se fala em agronegócio, pontos positivos. Pontos positivos. Aquecimento econômico. Aquecimento da economia. Eu posso ter aumento do PIB, aumento do produto interno bruto. Eu posso ter geração de emprego. Eu posso ter, pessoal, aqui, por exemplo, avanço técnico. E aí você tem realmente coisas interessantes. Eu queria deixar bem claro que essa aula é uma aula esclarecedora também, serve para o Enem, pode ajudar você também em concurso público, caso você perceba. Então, aquecimento econômico, pelo amor de Deus, global não, aquecimento econômico. A economia não está bem interessante, está fraco, está frágil. Aí começou a ser investido na produtividade com pecuária bovina, a produtividade com agricultura de frutas cítricas, investimento em madeira de lei, extração vegetal, extração animal, com a questão do pescado, por exemplo. Isso é aquecimento da economia. A economia estava desprovida de recursos, houve investimento, então essa economia subiu, ela emergiu. E aí o produto interno bruto, que é a soma do lucro dos setores primário, secundário e terciário em determinado local, vai aumentar. O PIB do Brasil é mais de 1,5 trilhão de dólares. Vou colocar em reais, vai dar mais de 5 a 6 trilhões de reais. É muita gordura acumulada, mas mesmo assim o Brasil não pode deixar a peteca cair e tem que manter o investimento, inclusive trazendo o que nós chamamos de campo cada vez mais interessantemente voltado aos investimentos científicos. É aquela questão, investe em conhecimento, investe em educação, investe em ciência. Investiu em ciência, tu investe em tecnologia. Está aqui a pesquisa científica, né? Está aqui a pesquisa científica. E aí o que acontece? Depois dessa tecnologia, você pode alterar o meio, pode melhorar o meio, melhorar o espaço geográfico. E aí, então, esse aumento do PIB pode fazer com que o Brasil cristalize nessa sua condição real desenvolvimentista uma análise assim, poxa, o agronegócio realmente é mais de 25% da economia nacional. O agronegócio realmente gera emprego. Aí o cara fala assim, não, professor Divaldo, mas é mecanização da lavoura, a máquina substitui o homem. É verdade, a máquina substitui o ser humano. Mas eu não estou falando somente de máquinas no campo, eu estou falando de uma rede produtiva. Então, tu pegou o produto da agricultura, pegou o produto da pecuária, do extrativismo, leva para a indústria. Então, você já tem emprego na indústria. Feito essa valorização, feito esse investimento no commodity agora não é um commodity in natura, é um commodity trabalhado, né, transformado, aí ele vai para o comércio. Geração de emprego no comércio, geração de empregos no serviço. E aí o que é que você tem? O agronegócio, um ponto positivo.
O avanço técnico também. Quando você cita avanço técnico, pessoal, você pode estar citando o avanço relacionado às Embrapas, os cursos técnicos, institutos federais pelo Brasil afora, que investem em pesquisa, em melhoramento, a questão da semente. Você pode perceber que nos últimos 20 anos, isso daí é realidade no Brasil, muito da produção primária melhorou pela pesquisa que avançou, pelo próprio empenho do agronegócio em trazer capital, em trazer investimento para a pesquisa. Cursos técnicos profissionalizantes, escolas técnicas agrofamiliares, cursos de agronomia, cursos de engenharia florestal, cursos de veterinária, aquilo ligado ao campo. O campo tem, primordialmente, então, essa funcionalidade. Eu queria deixar bem claro, pessoal, que o agronegócio, ele, nesse caso, então, pode ser discorrido como algo positivo, bem mais positivo do que negativo. E aí você começa aquela questão. Por exemplo, certas questões podem ser relacionadas àquela habilidade que a gente tem relacionada à campo-cidade. Então, por exemplo, eu vou apagar bem aqui, nos commodities. Eu vou apagar bem aqui o commodities, queria deixar bem claro que essa aula ela é gravada, você está vendo ela no horário que você puder, do jeito que bem convier. Mas não perca a explicação, tá bom? Olha só, vem essa questão bem aqui, muito trabalhada na BNCC, na Nova Base Nacional Curricular, na questão do Enem, a relação campo-cidade. Praticamente é uma consequência do contexto aí nacional, relação campo-cidade. Pessoal, relação campo-cidade. Aqui você tem o campo, aqui você tem a cidade. Vou perguntar para vocês o seguinte, uma pergunta óbvia. Uma pergunta óbvia. Observe bem. Tudo bem por aí? Pergunta óbvia. Olha só, pessoal. Quem comanda quem? Quem depende de quem? O campo depende da cidade ou a cidade depende do campo? O campo submete a cidade ou é subserviente à cidade? Quem manda em quem? Pois bem, numa análise bem tradicional, provavelmente você vai falar assim, não, se não existe o campo, não existe a cidade, porque a cidade tem um produto que vem do campo, sem a cidade, sem o campo, não tem um produto do campo. Não é bem assim, pessoal. Já foi assim. Ou então, é assim no local bem subdesenvolvido. Por exemplo, quando se fala em país rico e país pobre, olha só, raciocínio. País rico, trabalhou em indústria lá no passado, industrialização clássica. Os países ricos, países desenvolvidos, países centrais, que comandam o mundo, eles começaram ruins, fizeram advento à indústria, desenvolvimento urbano e tudo mais urbanização até do que ruralização. E aí o país que ficou excluído do processo produtivo da indústria, ou que ficou submetido às imposições exploratórias, ele está pobre hoje. Então, quando tu pensa em país pobre, raciocínio assim, geralmente, na maior parte dos casos, a base econômica desse elemento rural começa a ser defenestrada. É mais ou menos assim, no passado, a cidade existia, mas o campo é que comandava tudo. Em séculos passados, a cidade definia a produção do campo, o campo definia a produção da cidade, e bem como a cidade era meramente um espaço de circulação dos produtos do campo e das ideias que vinham desse campo. Pois bem, chegamos nos últimos 30 a 50 anos, isso vem mudando, é mais ou menos assim. O campo dominava a cidade, só que agora a cidade está mais poderosa. O que vai acontecer? A cidade define, olha, campo, você vai produzir isso, isso e isso. E o campo diz, então, vou produzir isso, isso e isso porque você quer. Porque senão, você não tem o que produzir. Ou você não tem o objetivo da produção. Então, a cidade
demanda o que o campo vai produzir. O campo produz a demanda da cidade. O campo produz o que o cara que vive na cidade está precisando. Observe bem, é uma relação nova, já tem menos de 50 anos na verdade, mas pode haver uma interdependência. Alguns países, não são muitos, vamos dizer umas 2 dúzias, possuem um campo pequeno em quantitatividade, o urbano é maior, a cidade é maior, mas a produtividade do campo ela não é tão submissa à cidade. É meio que houvesse uma simbiose, um mutualismo, e a cidade ela vai até o campo, o produtor vai até a cidade, há um link, um feedback importante, e essa relação de interdependência está muito relacionada a países ricos. Já os países emergentes como o Brasil, África do Sul, Argentina, Coreia do Sul, Índia, por exemplo, definem o seguinte: o campo diminuiu, a cidade aumentou, a urbanização, que é gerada pelo aumento da população urbana em detrimento ao rural que cai, seguido do crescimento do espaço físico da cidade, bem como dos investimentos e serviços essenciais dessa cidade, aumentou absurdamente. Aí o campo caiu bastante. Tanto é que o processo de êxodo rural ainda é muito grande na África, é muito grande na Ásia, ele ainda acontece na América Latina, mas principalmente na África e na Ásia. Então, o que é que você percebe? Que se tem algo que pode gerar, não digo tanto a interdependência, mas uma submissão um pouco maior do campo para com a cidade, pode ser o agronegócio. Ela é negativa ou positiva? Depende do entendimento, do viés científico que você está utilizando. Porque tem países realmente que surgiram para serem industrializados, mas tem países que têm o grau do primário gigantescamente, mas se industrializaram também um pouquinho para que não sejam tão submissos a essa demanda que vem do lado urbano. Então você começa a entender que sim, de fato, a população, vamos dizer assim, da cidade, ela aumentou, a demanda aumentou, o consumo aumentou, a pegada ecológica também aumentou e a população do campo, então, começa a buscar a cidade cada vez mais. Só que em muitos países ou regiões do globo, você vê o processo inverso. Pessoas que estão, a geração de suas famílias seculares na cidade, não conseguem mais se desenvolver. E esse índice de desenvolvimento pequeno, essa retração, essa estagnação, faz com que muita gente que esteja na cidade procure o campo. Então, aí já não é mais o êxodo rural, pessoal, é o êxodo urbano. Isso acontece razoavelmente no eixo centro-sul do Brasil. Isso acontece muito no eixo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais, do Paraná, Goiás, estados poderosos, onde tem muita gente na cidade, tem muito emprego. Só que esse muito emprego, pessoal, é um muito emprego que não tem para todo mundo. Então, você consegue perceber que você tem uma demanda de gente que se forma e essa demanda, ela acaba sendo infeliz. Por quê? Porque você formou a cada ano, digamos que 30 agrônomos, digamos que 30 caras da mecatrônica, tem emprego para 10, para 15, no máximo para 20, aí de repente não tem para 10. Esse cara vai buscar sobrevivência e ele vai para o campo. Ele sai da cidade e vai para o campo. Os insumos são produzidos na cidade, sim, de fato, como sementes de Terminator, como a pesquisa, como os adubos, como o maquinário. As próprias linhas creditícias são firmadas os acordos nos bancos da cidade. Então, essa questão de relação campo-cidade, pessoal, é um assunto cientificamente falando que está muito à baila do Enem. Então, lembre disso. E pode ser uma pergunta de sociologia, de geografia, de linguagem. Muita pergunta de língua portuguesa vincula-se às questões ambientais, econômicas, socioculturais.
Tome cuidado, meu amigo. Tome cuidado, minha amiga. Basta você ter cautela, olhar direitinho, que fatalmente você não erra essa questão, tá bom? Uma coisa importante aqui, né, eu queria... acho que desligou bem aqui o tablets. Rapidamente, só para dar uma olhadinha aqui naquele infográficozinho. Mostrar algumas coisinhas para vocês a nível de imagem. Mas agora, vamos lá, deslizar para... na verdade, eu tinha esquecido, pode ser a velhice, né? Meus amigos, olhem aqui. Olhem no esqueminha aqui, rapidinho para você. Agronegócio no Brasil. Principais produções, soja, milho, café. Observem só, a gente falou ainda há pouco sobre isso. Soja, milho, café, o frango, cana-de-açúcar. Pois bem, agora observe o impacto econômico. Eu estou falando de impacto positivo. Cerca de 25% do PIB brasileiro. Em alguns momentos pode ser até mais, pode ser um terço. 1/4 do lucro brasileiro vem do agronegócio. Isso é um fato. 1 em cada 3 empregos no país. Lembrando que pode ser no primário, no secundário, no terciário. O Brasil está entre os 3 maiores exportadores de alimentos do mundo. E a gente não produz, pessoal, só a sobremesa, não. A gente produz o prato principal. É proteína que eu estou falando, não é só carboidrato. E aí você tem as exportações. Sodivando, é verdade que a gente exporta muito para a China? Sim, pessoal, isso é fato, é um fato. Já há um certo tempo, praticamente mais de uma década, a China é o maior consumidor de produtos brasileiros. Só para você ter uma ideia, é provável que ela consuma mais da metade de toda a soja do Brasil. União Europeia, França, Itália, os Países Baixos, vamos dizer assim, Alemanha, consomem bastante nosso produto, consomem muito café, consomem muitas frutas, manga, tudo desse tipo. A União Europeia é praticamente o segundo maior consumidor dos produtos brasileiros. Os Estados Unidos vem em terceiro, já foi o segundo, aliás, já foi o primeiro. E por não ser mais o primeiro, deve estar achando em algum momento, isso é científico, né, que deva melhorar as exportações, e diminuir as importações. Então, a busca é do superávit. Justamente é um dos motes aí, né, que o Donald Trump fala para tarifar muitos produtos não só do Brasil, como do mundo inteiro. Déficit na balança comercial. Digamos que, então, em relação ao Brasil, supõe-se, ele supondo, está vendendo mais o Brasil para a gente, comprando menos. É o inverso. A lucratividade maior norte-americana. Quando dizemos aí o Oriente Médio, a gente fala muito em países como a Arábia Saudita, como Kuwait, países como Catar, Emirados Árabes Unidos, que inclusive podem ser considerados países emergentes, sim, de fato. E aí vem, pessoal, a sustentabilidade. Quando se fala em drone, quando se fala em Global Position System, tu pode trabalhar por foto de satélite, imagem de satélite, a evolução dessa produção. Podemos encontrar algum tipo de problema no campo, na área agricultável de pecuária, antes que a gente possa ter o problema maior. A integração lavoura, pecuária, floresta é a agroecologia. É aquela agricultura de muitos produtos, isso é confirmado pela ciência, que podem ser cultivados dentro da floresta. Por exemplo, a banana é um deles. E a demanda por produção sustentável vem crescendo, pessoal, porque a gente não quer agredir o meio ambiente. Ou então, se houver agressão, que haja um limite e que esse limite não seja ultrapassado. E aí que entra a questão da pegada ecológica. Você tem, por exemplo, os tratores modernos, as colhedeiras, semeadeiras, que podem ser vinculadas ao contexto digital. De repente, o cara está tendo a produtividade e ele não está indo lá, em loco. Ele está mexendo no computador, está interferindo positivamente nessa logística, nessa operacionalização do campo. E aí você começa, poxa, pessoal, então, nesse aspecto, o Enem pode muito bem colocar esses aspectos aqui, para a gente fazer uma intercorrência, analisar um lado positivo, negativo.
é muito provável, pessoal, que o Enem possa colocar alguma relação com o que eu falei a respeito de desflorestamento, mas pode fazer também relação com o aumento do PIB, relação com a geração de emprego, relação com essa questão intensa do Brasil estar com uma posição muito privilegiada em relação à venda, em relação ao comércio, em termos de produção do agronegócio para o exterior. Ou seja, nosso país, em termos de agronegócio, está muito bem, obrigado. É claro que com tarifaço isso não está bem, mas vai ser resolvido. E aí a gente começa a entender que o Enem pode trabalhar essa questão com a terra improdutiva. Observe bem, terra improdutiva não é a terra infértil. Terra improdutiva é onde alguém não está produzindo, e por não estar produzindo, isso é um problema. A própria reforma agrária busca as terras improdutivas para serem doadas para quem vai produzir, seja pequeno ou médio produtor. E aí então a gente vai observando que nessa linha realmente o governo brasileiro, o Brasil enquanto país, enquanto espaço geográfico, ele está muito bem, obrigado, só que tem um porém, pessoal. Agronegócio, produto primário da agricultura, da pecuária, do extrativismo. Os produtos primários, especialmente os relacionados à fauna e flora, são extremamente fragilizados quando se tem problemas climáticos, extremamente fragilizados quando se tem pragas, endemias, problemas de fungo, temos a gripe aviária, temos a monkeypox, coisas que você vai trabalhar em biologia. A prova de biologia ela é bem clara, ela trabalha doenças infecto-contagiosas, infecto-degenerativas, e pode fazer uso de mar, pode fazer uso do contexto geográfico, os domínios morfoclimáticos, que será visto na próxima aula, eles estão muito vinculados a esses impactos aí. A anomalia climática, os problemas de intemperismo químico, físico e biológico, acabam intercorrendo situações negativas para o agronegócio. É aí que entra a nossa bendita pesquisa científica. O contexto do conhecimento, do meio técnico sobre o campo, ele é muito versátil hoje em dia, só tem um porém. Muitas pessoas que não conseguiram acompanhar essa produtividade melhor, essa tecnologia, ficam à margem do processo. E aí que entra a busca de inclusão. Trazer essas pessoas, esses produtores que não conseguiram se adaptar, que não conseguiram chegar num patamar mais elevado, que você resgate esse cara que está lá embaixo e o traga, e forneça o crédito financeiro, forneça o apoio agrotécnico das Embrapas da vida, das escolas técnicas. Isso acontece, mas tem que acontecer mais ainda. Então você acaba percebendo que essa produtividade vai caindo por terra se não houver o aparelhamento do governo. Só que não esquece, nós estamos falando do Brasil. É um país emergente, ele não é rico, mas não é pobre, ele está subindo. O que pode haver são problemas de subsídio diferenciado. O governo brasileiro subsidia muita coisa mesmo. Mas essa muita coisa ainda é muito pouco perante o que os europeus, o que os japoneses, o que os chineses, o que os norte-americanos subsidiam em termos de semente, em termos de insumo, em termos das enzimas de termination, que tiram a semente, que fornecem uma condição melhor para essa polpa de fruta e tudo mais. A gente tem que sempre lembrar, pessoal, que quando se fala em agronegócio, a questão garantida em geografia, cai em sociologia, que é a sociologia rural, pode cair em filosofia, pode estar na questão da linguagem, o cara coloca um texto falando sobre reforma agrária, ou então um texto falando sobre a relação do campo-cidade. Isso pode cair, sim, de fato, nas questões de linguagem, nas questões de gramática, interpretação de texto. Interpretação de texto, pessoal. Pode cair em redação. Não lembro de ter caído. De repente chegou um momento. Só que o Enem é bastante pegadinha quando se trata da gente prever o que nós chamamos de tema principal, e nos últimos anos a gente vem acertado bastante.
E não vai ser problema esse ano novamente. Tenha certeza que quando se fala em agronegócio, nós temos um dos assuntos mais requeridos na prova. Ou seja, aquele cara que pergunta o que mais cai em geografia no Enem, geografia da população, a economia, a globalização, mas tem a questão da agricultura e pecuária, o agronegócio, impactos ambientais, a questão do modal de transportes, urbanização, população. Isso aí, pessoal, é garantido na tua prova do Enem. Estamos remando para a beira, a gente viu hoje o agronegócio no Brasil, conceituamos, fizemos a dinâmica dos principais commodities, falamos como é que é a operacionalidade, falamos os prós e contras de maneira bem científica, trabalhamos aqui um infográfico bem normalzinho, bem legalzinho desse agronegócio no Brasil, e sabemos que o entendimento ele realmente deve ter chegado. A gente vai terminar a aula agora, lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar os domínios morfoclimáticos e a gente vai trabalhar também os exercícios. A gente vai pegar os assuntos que já foram dados e fazer uma lista de 20, 30 perguntas para depois da questão dos domínios morfoclimáticos, tá bom? Mas ainda tem mais aí praticamente uma dúzia de temas principais para cair no Enem. Só para você, do desafio EAD, do desafio online, Geografia para o Enem. Comigo, professor Edivander Marinho, te desejando um ótimo dia, um ótimo fim de semana para você e toda a sua família. Um grande abraço do professor Edivander Marinho.